Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, sobretudo nesse momento tão complicado para o mundo e tão problemático aqui para o Brasil e que faz um espaço como esse nosso aqui, mais uma ferramenta para ajudar a gente a entender melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Ontem nós tivemos um aumento brutal no preço dos combustíveis aqui no Brasil. Para onde é que nós estamos indo? Essa história se conecta de fato com o conflito lá fora? E a mídia brasileira, ela está nos informando corretamente o que está acontecendo? Nós poderemos encontrar algum tipo de solução dentro dessa lógica proposta, dentro das informações que chegam até todos nós? E lá fora, a mídia está tratando como esse episódio, esse evento, enfim. Eu não posso usar aqui algumas expressões porque, naturalmente, a plataforma é uma regra, ela dá uma segurada aqui nos nossos vídeos que perdem um pouco mais o alcance, né? Mas vocês vão entender tudo e se você está chegando agora no nosso portal, antes de mais nada, convido você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, dê um clique aí no símbolo que está aparecendo no cantinho da tua tela. Conheça os nossos outros vídeos também, compartilhe se você achar bacana. Participe dos nossos chats, que eu sempre abro aqui entre 5h15 e 5h30 da tarde, todos os dias aqui. Mande seu comentário para cá, porque os comentários são sempre bem-vindos, são sempre preciosos. E não esqueçam de dar o joinha aqui no nosso portal. Gente, todos vocês estão discutindo esses temas que estão acontecendo lá fora e aqui dentro do Brasil, vocês encontram nas suas rodas de conversa muitas divergências, né? As pessoas têm entendimentos muito diferentes. E nós temos a impressão que nós estamos sendo informados de uma forma muito isenta pela grande mídia. Será que isso é verdade? Será que nós estamos sendo induzidos a ter um tipo de reflexão por um lado, para o outro? Será que em outros momentos nós passamos por esse tipo de situação também? Será que nós estamos interpretando exatamente o que está acontecendo? Nós somos levados a entendermos de uma forma bem crítica quais são as causas dos problemas? Eu tenho conversado com muitos colegas aqui que têm programas na internet também, tem espaço, e é impressionante como é que a gente está tendo muita divergência. As pessoas estão muito envolvidas emocionalmente e não é por outra razão também, né? Não é sem razão, porque de fato nós recebemos algumas imagens, algumas abordagens que não tem como você ficar isento. Não tem como você não ficar influenciado, mesmo que você tenha um entendimento diverso sobre as causas daquilo que você está vendo. Você não consegue dormir depois de muitas situações, muitos dramas. Quem trabalha com comunicação e quem trabalha com geopolítica, quem analisa todos esses episódios, sabe também que a informação ela serve como uma ferramenta de propaganda para os interesses dos lados que estão se digladiando. Em algumas guerras anteriores, gente, era muito comum alguns países panfletarem através de aviões, né, atrás das linhas inimigas, as populações civis ou as próprias tropas do exército inimigo para minar a resistência dessas populações, desses soldados, né, e para desinformar também, para sensibilizar. Não é à toa que esse tipo de situação era implementada. Hoje não precisa mais avião ficar jogando panfleto, fazendo mais alguma coisa, porque você tem as imagens, você tem as televisões. E os blocos que estão em conflito têm as suas próprias redes de informação. A percepção que se tem lá de um lado da Eurásia sobre o que está acontecendo é uma. A percepção de quem está do outro lado é outra absolutamente diferente. E quando isso acontece, qual é a possibilidade da gente ter uma solução desse conflito? Bom, eu vou conversar com vocês sobre mais algumas coisas, mas vamos voltar aqui primeiro para a questão dos combustíveis aqui no Brasil. Hoje eu não estou trazendo muitas imagens, não. Hoje está sendo um papo aqui mais reto, como diz o outro, né? Como dizem os rappers aí. A matéria diz aqui do valor econômico. Eu não decido nada não, diz Bolsonaro sobre o aumento dos combustíveis anunciado pela Petrobras. Como é que é? Eu não decido nada não? Para que foi eleito então? O presidente do nosso país, ele não interfere na política econômica, ele não comanda a política econômica, então povo que se lasque, nós temos aqui dentro do Brasil um tumor autônomo, uma empresa que deveria, aliás, ela foi criada para servir ao povo brasileiro, estrategicamente aos interesses nacionais, e o governador, o governante maior do nosso país, ele não pode fazer absolutamente nada. Isso é uma coisa que tem vida própria. Então, gente, tem uma coisa muito fora de ordem no meio dessa história. Isso comprova, em primeiro lugar, que o presidente da República, de fato, ele é um grande fantoche. É uma figura que foi colocada ali à frente do nosso país, ele engrupe boa parte da população brasileira, enquanto na área econômica o Brasil está entregue a esses grupos.
E aí, quando a gente tem um reajuste que vai penalizar o povo brasileiro, qual é a abordagem que os grandes veículos de comunicação fazem nesse episódio? Ah, mas é o conflito lá fora, o barril do petróleo subiu, e não sei o quê, e estão fazendo bloqueios, sanções e tal, e o preço está aumentando aqui dentro. Ah, é? Então quer dizer que o Brasil não tem autonomia, a gente importa todo o petróleo, nós não produzimos nada, o pré-sal é fruto da nossa imaginação? Então quer dizer que a solução para esses problemas todos de aumento lá na ponta é cortar mais impostos estaduais e impostos municipais, é fazer com que os estados e municípios tenham mais recursos para investir em educação, saúde, saneamento básico, é tirar do povo para que os acionistas não sejam penalizados em absolutamente nada. Todas as soluções, gente, que são propostas que a gente vê pelas televisões, garantem que o bolo que sai da Petrobras, ele seja intocado na sua origem. E que só a partir de então, quando ele vai passando na linha de transmissão, na cadeia de produção ou na cadeia de fornecimento, é que ele sofra o seu desgaste. Ou seja, um lado fica preservado, os grandes investidores, os grandes acionistas, a diretoria da Petrobras, ninguém perde absolutamente nada, aliás, quanto mais aumentar, melhor para eles, e do lado de lá o povo fica sendo penalizado com o preço que vai sendo aumentado e também com a subtração de recursos dos estados, municípios e União Federal que deveriam ser deslocados para o povo brasileiro. Então nós temos uma avaliação absolutamente superficial nesse caso. Como foi a avaliação superficial, cobertura superficial, durante a pandemia aqui no nosso país, onde o tempo todo nós somos bombardeados pelas imagens, depoimentos, mas nunca o presidente da República ele foi o responsável por absolutamente nada. O mesmo ser que desinformou a população, que induziu as pessoas a tomarem remédios imprestáveis, que foi contra a máscara, que fez aglomeração, que ajudou as enfermarias a ficarem abarrotadas, que foi um mau gestor, que nomeou um general incompetente para cuidar da saúde do nosso país, que foi responsabilizado criminalmente por uma comissão parlamentar de inquérito, isso tudo passou despercebido. Nós não temos um responsável, ele foi ali o quê? A serviço de quem estava o presidente da República. Ele foi mantido ali, a gente vai vendo cada vez mais isso se comprovar, para que a área econômica não fosse abalada. E cada vez mais, quando o Bolsonaro ele tem esse tipo de comportamento, diz, olha, ali eu não mexo. É como se ele estivesse dizendo, olha, podem assaltar à vontade, podem roubar o povo brasileiro à vontade. Eu não vou mexer com vocês. Eu vou tentar apertar aqui em outro canto e, sobretudo, esse canto que eu vou apertar vai prejudicar quem? O povo brasileiro. Então, é isso que está acontecendo e, infelizmente, isso faz com que o Bolsonaro ele consiga ter alguma viabilidade eleitoral, porque a maior parte da população não consegue fazer essa conexão. Que ele foi uma pessoa que teve um descaso com a saúde do povo brasileiro, com a nossa soberania, que ele entrega o nosso país a todo tipo de aventureiro, todo tipo de golpista e gangster na área econômica, como são as privatizações que estão aí para serem tocadas, mesmo nesses períodos sombrios todos que a gente passou. O Brasil estava morrendo e esses caras estão fazendo negócio dentro do Congresso Nacional, protegendo o presidente da República, que por sua vez protege todo esse tipo de interesse antinacional dentro do parlamento brasileiro e contra o Brasil. Bom, e aí o que isso tem a ver com o conflito lá fora? Gente, se os conflitos todos, tanto internos quanto externos, fossem abordados com seriedade, provocando sempre uma reflexão crítica da sociedade em relação àquilo que está acontecendo, muitos problemas não aconteceriam, muitos problemas não eclodiriam. Eu vou explicar um pouco melhor. Aqui no Brasil, só para a gente dar um exemplo, para a gente chegar lá no problema que está acontecendo lá fora, nós quando assistimos programas vespertinos que falam sobre violência, é muito comum quando você tem um conflito entre polícia e bandidos, você torcer pela polícia e contra as pessoas que estão transgredindo, traficantes, delinquentes, enfim. E o imaginário nosso é conduzido para a gente ter algumas conclusões, do tipo, olha, se a polícia está se confrontando com eles, melhor que morram todos, porque o problema estará resolvido, né? É melhor irem para a cadeia, irem para o ML, irem para o cemitério ou ficarem nos guetos que o problema está resolvido. Mas está resolvido mesmo? Essa é uma forma que os meios de comunicação tratam dessa questão, que ajudam a gente a entender que para resolver esse problema a gente tem que analisar as causas do problema, da onde é que surgiram aqueles jovens. Eles tiveram
um lar, tiveram pai, tiveram mãe, os pais tinham emprego, os pais puderam dar educação, um lar minimamente confortável, com iluminação, lugar para estudar, tiveram direito a sonho, à cultura, à saúde, saneamento básico. Então, a gente tem uma sociedade que nega tudo a grandes bolsões do nosso país e quer que essas pessoas, quando elas desçam para o asfalto, que elas se comportem como cidadãos britânicos que têm tudo. Eu não estou justificando aqui que as pessoas que são despossuídas materialmente, que todas elas se transformem em delinquentes, porque se isso acontecesse de fato, nós estaríamos no meio da barbárie, no meio da selva da pedra lascada. Mas a forma como nós entendemos esse problema, de forma tão superficial, faz com que a gente não mergulhe nas soluções e no enfrentamento das causas. A mesma questão aqui da pandemia aqui no Brasil, que a gente tratou de muitas questões, mas não tocamos no poder central, o poder central ficou vivo, ele está aí. Nós temos um general que, se bobear, vai sair candidato. Nós temos um monte de responsáveis por crimes aqui no Brasil que vão sair candidatos. São fichas limpas. E nós temos um presidente da República que entrega a nossa nação. Vocês imaginem, nesse episódio que está acontecendo lá fora, a cobertura midiática toda está tendo um trato diferente. Está colocando para toda a sociedade a responsabilização de um sujeito. Esse sujeito está bem claro para toda a humanidade do mundo ocidental como o responsável principal. Esse tipo de abordagem também é uma abordagem crítica, ela ajuda a gente a resolver o problema. O problema é como se a gente estivesse eliminando um traficante, alguém no morro, alguém numa comunidade, alguém que está envolvido com alguma ação violenta. Ao eliminar-se essa figura, o problema estará resolvido. Se isso fosse verdade, gente, o tráfico no mundo tinha acabado, né, com a morte do Pablo Escobar. Você elimina o indivíduo ali, a cabeça, né, e o problema acaba. O problema do terrorismo no mundo teria acabado também. Com Osama Bin Laden morto, Saddam Hussein morto, outros líderes também de facções. Enfim, nós não teríamos mais esse problema. A gente não teria criminalidade em várias partes do mundo com as cabeças dessas organizações eliminadas. Só que essa situação, ela ilude a população. Nós somos levados, ano após ano, a ficarmos nessa hipnose. A gente fica se digladiando entre nós mesmos e a gente não percebe que a estrutura econômica dos países europeus, dos países do norte aqui da América do Sul, esse tipo de modelo cada vez mais concentra recursos nas mãos de pequenos grupos superpoderosos e socializam o problema, a miséria, a falta de direitos para a sociedade de uma maneira geral. Vocês imaginam o povo americano agora, com esse enfrentamento, com esse conflito por procuração? Quer dizer, o povo americano não está de frente nessa história, mas colocou o povo ucraniano, o Estado americano colocou o povo ucraniano de bucha no meio dessa história toda, no meio desse conflito. O cidadão norte-americano, ele é capaz de permitir, de aceitar que o orçamento militar do seu país seja multiplicado e que os seus direitos de cidadão, um povo que não tem um sistema único de saúde, que não tem uma previdência social, que não tem direitos trabalhistas, como nós temos aqui no Brasil, esse povo acaba apoiando que o governo do país mais rico do mundo gaste mais dinheiro em armas para jogar bomba nos outros do que no seu bem-estar pessoal. E isso agora que está acontecendo na Europa está fazendo a mesma coisa. O povo tendo uma histeria total contra um personagem satânico e contra um povo desse personagem satânico, essas populações vão legitimar cada vez mais que se gaste mais dinheiro o orçamento da nação, das nações, para gastos militares. E no meio dessa história, muita gente está ganhando dinheiro, porque isso não vem ao acaso, né? As grandes empreiteiras, os grupos ligados à indústria de armas, à indústria de energia, os prestadores de serviço, as empresas de segurança, as empresas de mercenários, está todo mundo ganhando dinheiro no meio dessa história. E o presidente ucraniano, que tem sido apontado por algumas pessoas como um herói, uma pessoa que poderia ter evitado esse conflito, se ele não tivesse feito o tipo de ato que ele fez, o tipo de comportamento que ele fez. E aí, gente, não é uma visão romântica, não. Não estou dizendo, você queria que ele não fizesse nada. Não, tem que ter soberania. Mas tem que entender quais são os problemas que estão no seu entorno. Você vai colocar o seu povo em risco de uma forma absolutamente inútil? Para que você vai querer se conflitar com uma nação poderosa, uma nação com arsenal nuclear gigantesco? Ele agora está acenando com a possibilidade
de um grande empréstimo, uma espécie de plano Marshall para reconstruir a sua nação, que nem acabou o conflito ainda. Ele está projetando que o país vai ser totalmente destruído para depois receber um aporte de dinheiro do Ocidente para a reconstrução do seu próprio país, que será pago pelo povo dele. É um país que será totalmente abocanhado pelas empresas de energia, as empreiteiras, as construtoras, as concessionárias. Todo mundo vai ganhar no meio dessa história, depois que isso tudo acabar. Gente, nós estamos aqui sendo influenciados de uma maneira muito pesada, né? A gente fica até sem dormir diante das coisas que a gente está vendo. Só para terminar o nosso papo aqui, gente, que eu tinha prometido outras vezes e eu não consegui, eu vou colocar para vocês aqui, na descrição do nosso vídeo, um site aqui do Le Monde, né, um jornal francês, que colecionou aqui uma série de fake news sobre o que está acontecendo lá. É um negócio muito impressionante, assim, muita coisa assim que faz parte dessa guerra híbrida, né? A gente recebe muitas informações, muitos depoimentos e tem muitas trucagens, muitas montagens também, que sempre acontecerão em qualquer tipo de conflito. O jornal aqui apenas eles estão fazendo um trabalho mais sério, mas eu achei muito curioso, e eu quero compartilhar com vocês, uma dessas fake news que foi desvendada, que é um canal indiano, né, que trata só de fake news. Eles estão mostrando aqui uma matéria muito antiga, de um jornalista que estava apresentando uma matéria contra o aquecimento global. Então, muitas pessoas se colocaram ali atrás, fingindo de pessoas mortas, né? E esse material foi transformado, foi convertido numa espécie de fake news, que circulou em muitos cantos e gerou até muitas risadas, porque tem um erro aqui super grotesco aqui que eu vou compartilhar com vocês. A matéria que é mostrada aqui diz que vários ucranianos morreram em combate, enfim. E aí o seguinte, a cena que é mostrada das pessoas, em dado momento mostra uma coisa inusitada que acontece ao fundo aqui. Vamos ver se dá para vocês verem. Vamos lá. Look, we're going to use the at least 59 people killed, at least 140. A jornalista está falando em off, né? Enfim, mas ele está falando das pessoas que morreram lá em combate, coisa e tal. 49 people wounded. Those numbers are going to go up. Aí o repórter está aqui, está falando, né? Gente, é um negócio muito inacreditável, né? Vamos ver se dá para vocês verem aqui. E lá atrás, repare só uma das pessoas apontadas como mortas nesse conflito, né? There's just no question about that. I mean, you have fierce fighting in a number of locations around the country. You mentioned Chernobyl. Russian forces quickly overtaking that area. We understand they are still in control. The other thing that... Então, gente, enfim, como é que a gente avalia esse tipo de situação, né? Não dá para acreditar que isso tenha sido uma coisa séria, que alguém tenha pensado em fazer uma fake news e ter dado esse furo, essa coisa absurda aí. Mas nesse mundo onde está acontecendo tantas coisas, a gente tem que ficar atento até as informações que são apresentadas de forma fake para nós, porque elas podem ter, inclusive, um outro sentido, o interesse de ridicularizar uma situação, coisas e que tais. Gente, eu vou ficando por aqui, nós estamos vendo esse tempo muito complicado, mas nós vamos seguir aqui na nossa linha, vamos continuar na mesma revelação de reflexões e tenho certeza que muita gente está entendendo e muita gente vai continuar com a gente aqui durante muito tempo, ajudando a gente a chegar a mais pessoas. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau.